A questão também é trazer, para quem está nos ouvindo, também nos assistindo nas plataformas digitais, trazer essa questão de aumento de impostos, trazer então como tramita o governo. E eu tenho que falar isso, né? Tu é um dos caras que mais bate na esquerda, que mais está aí todo dia postando alguma coisa, falando alguma situação. Me explica um pouco disso, explica para nós por que tanto isso e o que tu vê questão dos impostos também. Bom, vamos por parte, que nem diria Jack Stripador, né? Mas, sobre bater na esquerda, né? O Novo é um partido ideológico, é um partido de opinião, é um partido que tem um recorte com liberais, conservadores, é um partido de direita e, portanto, nós temos um conflito existencial com as ideias da esquerda, especialmente, né, as mais radicais, como Partido Socialista, Partido Comunista. Então, é inevitável que haja esse confronto intenso de ideias e eu tento fazer isso, traduzir isso através dos debates que nós temos, né, em rádio, TV, plenário, tribuna, comissões e tudo mais. Porque, essencialmente, o parlamento, ele é, além de uma casa legislativa, onde você faz leis, discute essas leis e, eventualmente, fiscaliza também o poder executivo. No parlamento se parla, se discute, se debate, né? Não necessariamente se debate apenas o que é projeto de lei ou se o executivo está fazendo um bom ou mau trabalho, mas se parla sobre sua visão do mundo, sobre o que você pensa a respeito da sociedade, da organização da sociedade. Então, é um dos papéis do legislativo estar discutindo as ideias, as boas e as más ideias, e por isso o confronto dessas ideias, dessas visões, ele é muito importante. Afinal de contas, se nós estamos em uma democracia onde nós temos pluralidade de pensamento, a gente acredita que é no confronto de ideias que as melhores serão selecionadas pelo público para que venham a se tornar ações. Mesmo num parlamento que não é totalmente igual? Mesmo num parlamento que não é totalmente igual, porque muitas vezes eu não vou ter maioria, digamos, para aprovar alguma ideia minha, mas eu vou estar, através do debate, conscientizando a população e os parlamentares sobre a importância daquele assunto. Às vezes a gente sabe que existe uma conjuntura política que impede que determinada pauta avance naquele momento, mas no futuro, quem diria, né? Quem dirá? Sim. Então, por exemplo, aqui no caso de Porto Alegre, quantos anos a gente defendia a privatização da Carris? O Novo foi praticamente voz solitária lá em 2016, na primeira campanha eleitoral, ao falar sobre privatização da Carris. Pois em 2020, isso virou assunto de campanha do prefeito Sebastião Melo e virou realidade na sua gestão com apoio e voto. Passado, em 2023. Exatamente. Ou seja, tem muitas coisas que partem das ideias para execução. Ou melhor, a maior parte delas, né, inicia como uma ideia para depois virar execução. E por isso o papel do legislativo tem aí sido também o de fazer esse debate ideológico. Agora, falando sobre os aumentos de impostos, isso mais uma vez está associado também com a nossa visão de mundo, né? Nós temos um Estado onde, desde a redemocratização brasileira, o que nós vimos é o Estado brasileiro, de maneira geral, né, municípios, Estado, União, ou seja, o estamento burocrático crescendo e crescendo sobre o bolso do cidadão que paga essa conta. Então, a carga tributária, ela vem, ano após ano, sendo aumentada. Ora é ICMS, ora é ISS, ora é IPI, ora, enfim, sempre tem alguma forma ali de ir aumentando, né? A tabela do imposto de renda que não é atualizada, a tabela do Simples que não é atualizada nos faturamentos e por aí vai. Então, o Estado, ele cresce ano após ano. E o Estado cresce ano após ano porque ele aprova também aumentos de gastos ano após ano. Certo. Gastos com a sua própria estrutura, com a sua própria máquina. E a gente, enquanto cidadão, vai pagando essa conta. A visão do Novo é uma visão de oposição a esse agigantamento do Estado e crescimento da máquina pública. Nós defendemos um Estado que ele se reduza, ele possa ser mais enxuto para que sobre mais dinheiro no bolso do cidadão. Ou seja, eu acho que o Estado não devia ter uma empresa de correios. Eu acho que não caberia ao Executivo Estadual estar administrando o zoológico, jardim botânico, está administrando, inclusive, algumas, como recentemente estavam, o saneamento. A medida seria iniciativa privada. E a medida seria deixar de fazer isso, reduzir a estrutura de gastos do Estado, passar para a iniciativa privada e fazer uma regulação desses serviços. Mas você reduzir o estamento burocrático, né, essa necessidade de servidor, de fiscalização, de órgão de controle e tudo mais, para que fique mais barato para o cidadão. Então, nesse caso em específico, que a gente vê é o seguinte: o governo do Estado está dizendo que a gente precisa aumentar a carga tributária para o Estado seguir investindo e que o setor público já fez a sua parte, segurando reajustes. Eu discordo prontamente disso aí. Deixa eu aproveitar esse gancho, mas não se fala também em algumas concessões, abonos que foram dados no passado que agora deixariam de existir? Sim, é que
Qual é a grande questão? O Estado está dizendo o seguinte: nós precisamos de cerca de 3 a 4 bilhões de reais para mais conseguir realizar todos os investimentos que nós temos pretendido, mais as nossas despesas. Certo. Para buscar esses 4 bilhões, se tentou, no primeiro momento, um aumento de CMS, ali com o modal de 17% para 19,5%. Acabou que a Assembleia Legislativa não estava disposta a votar isso, o governo retirou, porque seria derrotado na Assembleia Legislativa. Certo. Então, no final do ano, o governo retira a proposta de aumento de CMS e diz que, se retirasse a proposta do aumento de CMS, colocaria em extinção as isenções e benefícios fiscais. Ou seja, eu vou arrumar outro lugar para tirar dinheiro. Sim. Então, eu não tenho nada contra revisar benefício fiscal e revisar isenção. Acho que é importante que se faça. Porque se você concede uma isenção ou um benefício, é importante ver se está sendo produtivo. Qual é a contrapartida dessa isenção desse benefício? Está gerando mais emprego? Está aumentando o faturamento? Está trazendo mais riqueza para o Estado? Ou não? Está sendo só para enriquecimento pessoal do empresário X ou Y? Então, eu não tenho nada contra a revisão. O problema é que ela não acontece na esteira de vamos avaliar se aquela política pública está adequada ou não. Ela está acontecendo pelo seguinte motivo: preciso de 4 bilhões de reais, eu vou buscar agora aqui através desses decretos dos benefícios fiscais. Ou seja, é uma maneira fácil de tirar dinheiro do povo, meramente conta. Exatamente. E tem solução? Eu acredito que sim. Eu tenho defendido que a gente aprofunde reformas no Estado para reduzir os gastos do próprio Estado, que avance nesse cenário de eventuais privatizações, mas especialmente o Novo tem sido, nos últimos 3 anos, Arthur, praticamente voto solitário na Assembleia Legislativa a cada aumento de gasto e despesa. E aí, muitas vezes, o pessoal diz assim, não, porque o Novo é contra o servidor público e tudo mais. Porque muitas vezes esses gastos e despesas são reajustes salariais para algumas categorias. Certo. E eu sempre tenho dito que eu tenho votado contra esses reajustes salariais, não por ter alguma coisa contra o serviço público ou contra aquela categoria. Pelo contrário, o serviço público ele é fundamental e é fundamental ter bons servidores sendo bem remunerados para fazer aquela função. Desde que façam a sua função. E claro, a minha preocupação é diferente, é de ver no horizonte que não haverá dinheiro para pagá-los. Não vai haver dinheiro para pagar essa conta desses aumentos, reajustes e dessas promessas sendo feitas. Ou, para ter dinheiro, vai ter que aumentar ainda mais os impostos do cidadão, da iniciativa privada, da sociedade civil, que não está no serviço público e paga essa conta. E eu tenho dito, a minha opção política, o Novo defende o cidadão e não a máquina pública. Então, nós temos dito não, é hora do Estado se organizar nas suas prioridades de gastos e não passar a conta para o cidadão. E digo mais, tenho falado que isso, inclusive, tem que perpassar o Poder Executivo, porque, vamos lá, na hora que parcela salário, se falta dinheiro para o governo do Estado, quem acaba tendo parcelamento é o policial, é o professor, são servidores do Poder Executivo. Deputado não tem salário parcelado, juiz não tem salário parcelado, promotor não tem salário parcelado. Entendeu? Então, porque é para um e não para todos. É isso, porque todos vivem dos impostos do cidadão. E todos vivem do mesmo bolso. O caixa é o mesmo. Exatamente. Então, assim, todos vivem do mesmo bolso. Embora nós tenhamos essa divisão de poderes e a autonomia dos poderes, e, portanto, cada um tem o seu orçamento, todos arrecadam do teu dinheiro, do dinheiro do imposto do pão francês, sim, do imposto do chimarrão. E distribuem entre os poderes. A questão é a seguinte, todos esses poderes poderiam estar vindo à mesa falar sobre contingenciamento dos seus orçamentos, para não ter que passar essa conta mais uma vez para o cidadão. E eu tenho debatido justamente isso, trouxe aqui os dados, inclusive, a Assembleia Legislativa tem um orçamento em 2024 de 1 bilhão. Tribunal de Contas do Estado, mais 1 bilhão. Tribunal de Justiça, 6,1 bilhões. Justiça Militar, 61 milhões. Ministério Público, 1,5 bilhão. Defensoria Pública, meio bilhão. Soma tudo isso, temos quase 10 bilhões e meio de reais em orçamentos desses poderes, tá? Só uma 10 bilhões e meio. No caso, a Justiça Militar tem 61 milhões. 61 milhões. Milhões, exatamente. Com MI, isso. Sim, certo. Isso dá uma soma de 10. Tá, e a pergunta é, mas o que imagine se esses poderes pudessem contingenciar ou tivessem dispostos a pedir um orçamento menor ano que vem. 15% menor, 20% mas aí, menor. Tá, o que faz com esse dinheiro? Boa parte pagos em salários, tá? Mas a gente tem visto muitas vezes um mau uso desse recurso por parte de alguns entes. O Novo entrou com uma ação, não faz muito tempo atrás, sim, contra o Tribunal de Justiça para impedir que o Tribunal de Justiça adquirisse Audes de quase 400 mil reais. Que é extremamente desnecessário. Pois então, mas disse que era necessário, que queria botar como sua prioridade, embora o próprio governador do estado rode num carro de 150 mil, mas o juiz queria rodar em um carro de 380. Ou seja, esses são elementos que, embora o veículo de 380 mil reais não vá fazer a diferença
diferença para salvar o Estado, denota um sentimento de que está sobrando dinheiro. Né? A gente olha, inclusive, para os prédios dos diversos poderes. O prédio dos poderes, né, de justiça e tudo mais sempre são os melhores prédios. Mármore, granito, grandes espaços, regiões privilegiadas. Pô, não falta infraestrutura completa. Infraestrutura sempre completa. Exato. E com muitos relatos de servidores desses poderes dizendo que não é ocupado esses espaços porque depois do home office da pandemia tem muita gente trabalhando home office. O que eu não tenho nada contra. Eu acho que temos que olhar para a produtividade. Você está entregando tanto quanto ou mais em casa, ótimo. Certo. Não tem problema nenhum com isso. Siga assim, mas então vamos aproveitar que tem espaço ocioso e vamos dar um novo uso para isso, vamos reduzir esses espaços. Entendi. E é isso que eu estou propondo. Em vez de avançar sobre o bolso do cidadão, nós tenhamos que fazer o nosso dever de casa enquanto, né, participantes do Estado, de gastar menos, de cortar na carne. E vamos lá, quando o governador propõe esse debate dizendo que, olha, o serviço público já fez sua parte, já reduziu seus gastos, agora é hora do setor privado ser solidário. Eu divirjo disso porque a gente passou por uma pandemia, por exemplo, onde o setor público fechou, demitiu, teve gente que se suicidou, inclusive. Eu não vi nada parecido no setor público. E nem estou desejando isso para o setor público, não me entendo mal. Sim. Eu quero dizer assim, é que a diferença de sacrifício, ela existiu. E não foi esse negócio. Mas acho que na pandemia quem sofreu muito mais na pandemia foi o empresário, o trabalhador. Claro. O trabalhador informal, por exemplo, que não conseguia nem ir trabalhar, faxineiro, diarista. O cara que vende churros na rua. Ambulante, exatamente. Esse cara não tinha renda. Esse cara teve que depender dos auxílios. Então, assim, me parece uma certa miopia achar que o setor público, ao apenas não ter tido reajustes todos os anos, tenha feito a sua parte. Eu acho que isso é muito singelo, dado o tamanho do desafio que nós enfrentamos. Quando a gente diz que o Estado quer seguir seus investimentos e não abre mão da arrecadação para seguir investindo, em outras palavras, o Estado está dizendo o seguinte: Arthur, me paga mais porque eu quero seguir investindo. E as minhas prioridades de investimento são mais importantes do que as tuas. Porque se a gente deixa esse dinheiro no bolso do cidadão, ele vai fazer os seus investimentos. O que é prioridade para a família dele, para a renda, para a sua família, para a sua empresa, para os seus funcionários. Então, vamos lá. Quando eu estou falando aqui com milhares de pessoas que estão nos ouvindo, você acredita mais numa empresa fazendo investimentos para ter mais produtividade ou no Estado fazendo investimentos que tragam mais retorno em serviços públicos? Haja vista todas as obras que não terminam. Pois então a gente já aprendeu, enquanto Brasil, de que os investimentos do Estado não retornam na mesma qualidade que investimentos privados, inclusive investimentos privados para retorno do setor público, como, por exemplo, no caso de concessões para revitalização da Orla do Guaíba, dos parques públicos, muitas vezes de rodovias, de aeroportos, né? Olha a diferença do aeroporto concessionado ou os aeroportos da Infraero. Olha o que tínhamos antes em Porto Alegre, olha o que temos agora. E tantos outros exemplos. Na saúde, tem muito hospital privado atendendo o SUS com excelência de hospital privado por convênios e parcerias público-privadas, né? Não mais o Estado tendo que ser dono do hospital, dono da folha de pagamento dos médicos, dono do estoque de medicamentos, dono do terreno e por aí vai. Então, esse debate é um debate essencialmente de visão de mundo. Nós, liberais conservadores, né, a direita enxerga que o Estado deve ter seu poder limitado para que o cidadão tenha liberdade. Então, na medida que a gente consegue limitar o poder do Estado, não apenas as intervenções na vida privada, na liberdade de expressão, né, no seio familiar, na educação e por aí vai, mas a limitação do Estado também é sobre o avanço dos rendimentos do trabalho daquele trabalhador. O fruto do seu trabalho é o dinheiro, é o patrimônio. Na medida que o Estado avança sobre o patrimônio, avança sobre a renda, ele está reduzindo a liberdade do cidadão de fazer as suas escolhas. Então, nós defendemos mais liberdade para o cidadão e mais restrições para o aparato estatal poder intervir na vida das pessoas. Eu não posso deixar de te perguntar essa questão toda do STF, né, que a gente vem acompanhando esse aumento do poder do STF e a nível nacional, né, e mais, eu diria que seria não sei se é a palavra correta, maior opressão do povo, do cidadão, porque cada vez tu pode fazer menos, né, cada vez as pessoas que estão opinando estão sofrendo mais consequências. Então, como é que tu vê esse aumento do poder do STF, esse achatamento do poder do povo? Eu vejo com muitíssima preocupação. Acho que a gente está vivendo um momento que a gente realmente estamos praticamente num cenário distópico. Casualmente, ontem à noite, Arthur, eu estava navegando
nos canais ali, nas plataformas de streaming, depois que cheguei do trabalho, e botei 1984 para assistir, né? É um filme lá da década de 80, né? Tem o livro também de George Orwell, né? Mas é impressionante, lá aparece a polícia do pensamento, aparece, né, os crimes de você divergir do Estado e de que o Estado quer o melhor, o Estado que fica dizendo para o cidadão, né, no filme ali, que as coisas estão melhores, a produtividade aumentou, os preços reduziram, mas o cidadão não consegue uma lâmina de barbear, não consegue encontrar uma lâmina de barbear, não consegue ter um pão na sua casa. O pão branco é um item de luxo, que só quem está próximo do poder consegue ter, é amigo do rei aí, né? E o que a gente está vivendo hoje no Brasil é um cenário que tem alguma analogia a isso, né? Porque você questiona, por exemplo, uma decisão do STF, você fica sujeito, haja vista agora a crítica feita por um cidadão, depois se descobriu que é um servidor do INSS, ao ministro Gilmar Mendes, no aeroporto, onde ele diz que o STF tem sido uma vergonha para o país. Foi essa a crítica. Agora o aparato estatal está perseguindo o cidadão e está instaurando uma investigação. Esse sujeito vai ser preso por um crime de opinião. Olha que ponto chegamos. Ao que tudo indica, será. Assim como nós já tivemos, e já temos nesse momento, alguns jornalistas que estão fora do país por também falarem o que pensam. Que, claro, desagradou alguns poderes, desagradou alguns supremos, mas está muito longe de ser uma defesa de golpe de Estado, como querem fazer crer, né? Aliás, olha ontem o cenário distópico de José Dirceu no Congresso, após 19 anos, e todos os diferentes crimes cometidos e provados em diferentes instâncias da nossa justiça, mas estava ele lá discursando na tribuna sobre democracia, como defender a democracia brasileira. Ele que foi solto, vale a pena lembrar, já teve envolvimento com mensalão, teve envolvimento com petrolão, tráfico de influência, corrupção passiva, formação de quadrilha, ou seja, uma série de condenações com diferentes instâncias julgando, provando e condenando. Ele foi solto por uma decisão de ofício do STF. E uma votação do pleno de 3-2, onde Toffoli, Gilmar Mendes e Lewandowski decidem a favor dele para sua soltura. Uma decisão de ofício. Decisão de ofício do Supremo para libertar um preso condenado por diferentes crimes em diferentes instâncias da justiça. Isso não existe em democracias sérias. Então, nós estamos vivendo um momento muito delicado e que eu espero que nós consigamos oferecer esse contraponto para a população, para que a população também se dê conta de que nós precisamos frear isso. E o remédio a Constituição nos dá. O Senado está omisso com relação aos abusos de poder do STF. Deveríamos estar vendo os senadores reagindo a isso. E, infelizmente, não estamos. Então, está na hora de trocar os senadores. Além de pressioná-los, trocá-los. Né? Ao mesmo tempo, o Congresso Nacional poderia estar fazendo um papel de maior enfrentamento. Infelizmente, tivemos poucos deputados dispostos a fazer esse enfrentamento. Aliás, quero aproveitar para parabenizar o deputado Marcel Van Hatten, meu colega de partido, né, do Partido Novo, porque o Marcel teve coragem de propor uma CPI do abuso de autoridade, para investigar esses abusos que estão no inquérito das fake news, que estão nessas decisões monocráticas do STF e tantas outras. E muito deputado tinha medo de assinar a CPI, com medo da perseguição e retaliação. Mas ele conseguiu reunir as assinaturas necessárias. E agora a Câmara não está querendo instaurar a CPI. Então o Arthur Lira, presidente, está fazendo algo ali, sentando em cima do ovo, para não deixar a coisa vir ao escrutínio público. Então, cada vez mais nós precisamos, através das eleições desse ano, quem sabe, fazer um debate sobre que Estado nós queremos, que Estado brasileiro nós queremos. Nós queremos um Estado que preserve as nossas liberdades, o direito à livre expressão, as nossas propriedades, a nossa renda, fruto do nosso trabalho, através dos impostos, a carga tributária e tantas outras intervenções na economia, ou nós queremos concordar com esse estado de coisas que nós estamos vivendo hoje, que é uma realidade distópica onde divergir virou crime. Isso é bem complicado. E falando de Porto Alegre agora, na tua pré-candidatura, a gente pode falar assim, né? Ser um pré-candidato ao governo de Porto Alegre, do município de Porto Alegre. Porto Alegre veio do Marquesan, PSDB, que tem um centro-esquerda, né? A sua origem, né? Mas que nas suas atitudes também traz pela direita. Depois agora o Melo, que vem fazendo um trabalho aqui de também estar perto disso, né? Tu vem acompanhando esse trabalho. E agora tu te coloca à disposição do município
para que fim? Pois é, a primeira vez que o Novo vai ter candidatura ao Executivo Municipal, né? O Novo concorreu em 2016... Em Porto Alegre, exato. Em 2016 e 2020, nós tivemos apenas nominatas para vereadores. Na primeira ocasião que o Novo concorreu, eu fui eleito vereador com a 5ª maior votação em Porto Alegre. Fui o primeiro eleito até pelo Partido Novo no Brasil e, na sequência, me reelegi vereador em 2020 com a 3ª maior votação da capital. Ou seja, e o Novo aumentou sua bancada. Então, a gente tem visto que o partido tem adquirido cada vez mais um respaldo da população e um protagonismo nos debates da cidade. E por isso também ensejava aí que nós tivéssemos uma candidatura à prefeitura para poder debater a cidade, não apenas os temas relativos ao parlamento municipal. E por isso surge a ideia da candidatura. Nesse sentido também, acho que tanto Marquesan quanto Melo vem avançando com boas pautas. Tá? Eu acho que foram... eu fui independente, vereador independente nas duas gestões, e votei muitas vezes junto com o governo em várias pautas porque entendia que era correto a ser feito. Né? Divergi do Marquesan, por exemplo, na questão do aumento do IPTU, fui um grande opositor ao aumento do IPTU proposto pelo seu governo, mas fui a favor das diversas reformas administrativas, da Previdência, a Orla que foi finalizada, né? A concessão da iluminação pública, enfim, né? E não é da CE Equatorial, né? Da iluminação pública, falando dos pontos públicos que foram transformados todos em LED, reduziu a conta de luz da prefeitura em quase 30%, aumentou a luminosidade, segurança e por aí vai. Então, esses temas todos do Marquesan foram positivos. Depois o Melo veio e seguiu avançando nesse tema, fez concessão de parques e praças, teve a privatização da Carris, seguiu fazendo parcerias público-privadas para adoção de espaços públicos, né? Veio o South Summit, se reduziu impostos em mais de 60 atividades econômicas, né? Do caso do ISS para serviços, inovação, tecnologia, software e por aí vai, né? Tivemos a revogação do aumento do IPTU, várias medidas que eu também apoiei enquanto vereador. Agora, tiveram coisas que ainda não foram feitas e que eu acho importante que nós estejamos nos debates e participando do pleito municipal para poder colocar essas ideias em discussão, mais uma vez, né, para pautar isso nos debates. Como, por exemplo, a concessão de saneamento básico ainda não aconteceu em Porto Alegre. Né? O DEMAI, ele atende com tratamento de esgoto apenas 52% da população. Tem capacidade para quase 80%, mas efetivamente tratado apenas 52%. Que é muito pouco. Isso é muito pouco. Né? 48% da população da capital dos gaúchos não tem seu esgoto tratado. Né? E isso significa, em última instância, que uma criança, por exemplo, um bebê, né, que beba uma água contaminada, que coma um alimento de uma água contaminada, em geral está na periferia, acaba ficando doente, tem uma diarreia, tem uma disenteria, tem uma infecção, e o seu pai ou sua mãe acabam tendo que deixar de ir trabalhar para ficar cuidando desse nenê, que acaba indo para a rede pública de saúde, numa fila de posto, tudo mais. Então, tu acaba prejudicando economicamente uma família que já tem uma baixa renda em situação de vulnerabilidade, e há diversos estudos da medicina mostrando que, especialmente nos primeiros meses de vida, uma desidratação provocada por uma contaminação de água proveniente de falta de saneamento pode comprometer a formação neurológica para o resto da vida daquela criança. Afeta as sinapses nas fases iniciais de vida. Significa dizer que, por conta de uma deficiência de saneamento básico, pode ser que uma criança se torne incapaz de ter um aprendizado para uma futura profissão. E uma outra questão também em Porto Alegre hoje está com as UTIs lotadas. O caos, a saúde em Porto Alegre, isso é um ponto que eu confesso, por favor, tenha a bondade de me explicar se estiver errado, que o Novo não fala tanto da questão saúde, certo? Pelo menos a gente não ouve tanto isso, certo. Questão saúde. Mas Porto Alegre hoje está com as UTIs lotadas, certo? Está um caos, está uma loucura, os municípios do interior caem todos em Porto Alegre. A gente entende a questão do IP, que está bem complicada, e tem muitos médicos que estão sendo desligados. Houve muitas fraudes, muitos médicos cobrando valores abusivos acima do que era permitido. O SUS está complexo. E como resolver essa questão toda? Por exemplo, a própria periferia. A UPA não está bem equipada. Sim. Muitos relatos de fila de novo em todos os gigantescos. Exatamente. Hoje tu só vai ser atendido se tu estiver morrendo. A real é essa. Não, a situação é bem grave e tu tem toda a razão em falar que o Novo não fala muito de saúde, porque efetivamente nós falamos muito pouco. E falamos pouco porque nós, infelizmente, somos poucos, né? Certo. A minha expertise não é a área da saúde, eu sou formado em administração, minha pós é em finanças, então, quando eu falo de saúde, eu até tenho cuidado por não ser um profissional da área, não ter experiência na área. Sim. E esse é um dos motivos que a gente tenta, muitas vezes, falar para profissionais de saúde, pessoas que têm esse conhecimento, para que participem da vida pública, participem da política. É necessário. Sejam candidatos, né? Porque, querendo ou não, fica faltando esse conhecimento na hora de um debate num parlamento para conseguir oferecer melhores soluções. E o Camozato é um parlamentar do Novo, dentre 55 deputados, acaba que eu não consigo
abraçar todas as áreas. Certo. E pior ainda, se eu tentar fazer tudo, certamente eu farei tudo mal feito, porque não vou conseguir dar profundidade a nada. Então, nós precisamos ter mais representantes que tenham conhecimento para aprofundar os assuntos, porque, afinal de contas, todo problema complexo existe uma solução simples, fácil e errada, né? Então, nós não queremos fazer dessa forma. Mas a questão da saúde pública, o que a gente viu, o que a gente percebeu já, é que, bom, primeiro, né, ela demanda um grande orçamento, tanto de municípios quanto do Estado, né? Teve dificuldade de repasses do Estado e alguns rompimentos de contratos em âmbito estadual que prejudicaram o atendimento em Porto Alegre, porque a região metropolitana acaba mandando mais pacientes para cá por ter tido instituições reduzindo sua oferta de serviços, né? Então, sim, muita coisa e acaba a população vindo para a capital, né, para buscar esse serviço. E a capital não tem a estrutura para conseguir atender, já tem as suas próprias dificuldades e acaba não conseguindo dar um volume maior ainda. Além disso, nós tivemos vários bons exemplos, como eu falei antes, de parcerias público-privadas na área da saúde, para conseguir, em vez de comprar o hospital, ter a propriedade, o prédio, o terreno, a conta de luz, a folha de pagamento, contratualizar o serviço, né? Cada atendimento, cada consulta, cada exame, e fazendo contratos dessa forma com o setor privado para que ele pudesse fazer, dentro da sua oferta de serviços, uma mistura de público e privado. E a gente tem olha o que o Moinho de Ventos está fazendo, gigantesco, Moinho de Deus aqui. Exato. Essas instituições, por exemplo, Divina Providência também, essas instituições, por exemplo, atendem uma grande gama de pacientes SUS em uma estrutura privada, de qualidade privada, né? Até 5 estrelas. Exato. Só que ainda não tem a capacidade para o volume de demanda que nós temos. E aí a gente tem feito muito mais essa análise do ponto de vista da gestão, de como é que a gente consegue resolver isso dentro da perspectiva de gestão. Sim. É através de contratos mais modernos, de parcerização de serviços de saúde, é através de reformas como, por exemplo, a que a gente fez no IP, que agora está rendendo bastante críticas e precisa ser ajustado para que se cumpra aquilo que se prometeu, né? O Estado prometeu uma série de ajustes de tabela, modernização de serviços, benefícios e tudo mais, mas precisa entregar, não adianta só prometer e depois não entregar, né? E, claro, na medida que a gente tem um empobrecimento da população, porque tem uma estagnação econômica, e a gente vê que a renda média brasileira ela acaba não crescendo tanto quanto outros países em desenvolvimento da América Latina, tal qual Paraguai, Chile, Uruguai, acaba que o brasileiro fica mais dependente ainda do serviço público, do SUS e tudo mais. E aumenta ainda mais o volume de pessoas que não têm recursos para buscar uma solução alternativa de maior qualidade. E isso acaba sendo um problema para o serviço público, porque o SUS acaba sendo montado, a estrutura de atendimento acaba sendo montada projetando qual é o universo de público a ser atendido. Só que na medida que a população vai crescendo de renda ou perdendo a renda, esse volume da projeção acaba sendo diferente do volume realizado, né? E como é que a gente ajusta isso? Então, eu tenho dito muito que a gente precisa de crescimento econômico, não apenas para que aumente a receita para investirmos mais no serviço de saúde, mas para que também a população adquira independência de ter a liberdade de buscar um serviço de pronto atendimento. Muitas vezes, né? Muitas vezes assim, diria que a solução é trabalhar mais, pagar menos impostos e ganhar mais dinheiro. Exato. Isso que o país desenvolvido fez para conseguir que o mais pobre tivesse mais qualidade de vida. Mas aqui parece que falar isso é um preconceito, parece que a gente está querendo mal das pessoas. Pelo contrário, nós estamos olhando para as evidências. Os países que chegaram lá, que deram certo, são países de primeiro mundo, eles fizeram esse caminho. E mesmo nos países nórdicos, por exemplo, que tem uma carga tributária tão grande quanto a brasileira, por exemplo, tá? Vamos falar aí dos países nórdicos, que são grandes exemplos de serviços públicos de qualidade, com acesso universal. Nesses países, a gente tem uma liberdade econômica incomparável à brasileira. Esses países estão no top 30 dos rankings de liberdade econômica, enquanto o Brasil passa da posição de 150 para baixo, né? Porque lá tu não tem burocracia para abrir empresa, tu abre digitalmente muito fácil, tu não paga o imposto sobre teu faturamento alto que nem no brasileiro, não tem uma justiça de trabalho que acaba sempre dando um viés contra o empregador, tu acaba não tendo esse universo sindical, né? Que é muitas vezes, né, atrasado, abusivo, né? Que faz chantagem, greve e tudo mais, às vezes, né, sem muita razão, mas por razões políticas, inclusive. A gente acaba tendo uma infraestrutura nesses países que favorece a produtividade, a educação tem qualidade e não tanto, né, o que a gente vê aqui, né, uma corporação da educação pública que não quer saber de discutir aprendizagem, só quer falar sobre aumentar salário, né, sobre direitos, né, e não aceita não aceita provas de aprendizagem do aluno, quer fazer doutrinação ideológica muitas vezes e fica
política fazendo grita com um livro que tem teor de cunho sexual, enquanto que não precisava nem estar entrando nesse debate, né? Podia simplesmente trocar para um livro que atenda e não dê polêmica, mas não, faz questão de polemizar, fazem questão de criar... De brigar por esse... De brigar, entendeu? Pode ser bem. Então, países nórdicos como esses têm uma estrutura de liberdade para se empreender, para se trabalhar, para poder viver muito maior do que a brasileira. E lá, obviamente, o serviço público responde por produtividade. Lá o servidor público trabalha, ou senão não o servidor público bom é bem remunerado e reconhecido, como deve ser, mas o mau servidor público é demitido. E deveria ser aqui também. Deveria ser aqui também, porque o mau servidor público aqui pune o bom servidor. Porque o bom servidor trabalha pelo mal e ganha a mesma coisa que o mau servidor. É injusto. Injusto, ou ganha até menos. Felipe Camusato, deputado estadual, pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre. Nós temos que encerrar nossa entrevista, nosso tempo está estourado. Camusato, muito obrigado por ter aceito o convite. Fica aqui as portas abertas para voltar outras vezes. Com certeza agora, com essa sabatina política que teremos aí nos próximos dias, vamos conversar muito mais. E fica aí então um minuto para nós fazer o teu recado final aqui. Fique à vontade. Muito obrigado pelo convite, Arthur. Voltarei sim, sempre que for possível, tivermos convites. É um prazer estar falando com toda essa audiência de vocês e aproveitar que hoje é um dos últimos dias, né, do prazo da Justiça Eleitoral para quem quer se candidatar nas eleições de 2024. Até dia 6, né? Que se filia a um partido e depois, né, até ali meados de julho, decida ser candidato ou não. Então eu quero fazer uma convocação a quem está nos ouvindo. Olha aí. Nos ouviu aqui, fez sentido essa discussão, essa conversa? Tu também te incomoda, te indigna o que está acontecendo? Pô, de repente a solução está em você participar mais. Lá atrás eu saí da minha empresa para contribuir enquanto candidato a vereador. E eu acho que na medida que a gente tem boas pessoas qualificadas, capazes, honestas, fazendo parte da política, a gente está elevando o nível da política, independente da legenda, seja pelo Partido Novo, seja por outro partido. Mas nós precisamos de pessoas boas e qualificadas participando da política também. Então fica meu convite, minha convocação a quem se sentiu incomodado também, que saia da indignação para a ação, né, seja um filiado, quem sabe do Novo, né, venha para a trincheira aí para nos ajudar a transformar as cidades do Rio Grande do Sul e o Brasil num país que nos dê orgulho. Fechamos então com o Felipe Camusato, Bem Comercial, e você continua aqui na número 1 do Brasil.